Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, acompanhado dos senhores Bruno Silva Dálcomo, secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Luiz Felipe Batista de Oliveira, secretário do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, Rodrigues Zerboni, subsecretário do Capital Humano do Ministério do Trabalho e Previdência, e da senhora Tatiana Severino de Vasconcelos, secretária de Trabalho adjunto do Ministério do Trabalho e Previdência, para darmos início à coletiva de imprensa. Bom dia a todos. Ministério do Trabalho e Previdência, dando continuidade ao programa de renda e oportunidades, vence mais uma etapa no dia de hoje, rememorando que na semana passada foi anunciado a antecipação do pagamento do 13º para os aposentados e pensionistas, mais a liberação do FGTS nas contas que tem até R$1.000. Nós fizemos também a apresentação do microcrédito digital simplificado, que vai atender milhões de invisíveis, permitindo a sua reinserção na atividade econômica. E, por fim, a medida provisória que trata dos consignados, que permite que não apenas os beneficiários de aposentadoria e pensão do INSS, mas também o BPC e ainda todos os 18 milhões de participantes do Auxílio Brasil, o que pela primeira vez acontece na história do nosso país. Aquele conjunto de medidas impacta em mais de 160 bilhões de reais na economia, e ela é complementada hoje dentro do Programa de Renda e Oportunidades com a assinatura dos convênios para difusão e acesso do Programa Caminhos Digital, que vão abrir 5,5 milhões de vagas para, desde o letramento digital até a programação de computadores, abrir um cenário de grandes oportunidades que estão disponíveis hoje no mercado de trabalho formal brasileiro, e se conjuga com a medida provisória do trabalho remoto, com as modificações que fizemos para garantir a rigidez do auxílio alimentação dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, junto com a MP de calamidades, que permite que haja um roteiro claro, eficiente e rápido de atendimento às diferentes áreas do país quando houver algum incidente ou acidente. Para isso, a equipe técnica que formulou todas essas ações está diante dos senhores e das senhoras da imprensa, disponível para fazer esclarecimentos. Daremos início às perguntas, lembrando que será permitida apenas uma pergunta por profissional. Pedimos, por gentileza, que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos, então, o senhor Matheus Chu, do Valor Econômico. Bom dia a todos. Posso fazer uma para cada? Nós precisamos esclarecer vários pontos aqui. Sobre a MP do teletrabalho, eu gostaria de saber de que forma vai haver a proteção previdenciária informada aqui no texto da MP, e como regular o trabalho por produtividade, né, que é uma novidade
que vem aí nessa medida. Eu queria que os senhores explicassem também como ocorriam as distorções do auxílio alimentação. O ministro citou brevemente no discurso, a gente queria entender melhor que tipo de distorção que havia. E sobre a outra medida que trata da calamidade, queria saber o que motivou esse tipo de decisão, se havia um registro no Ministério de uma perda expressiva de empregos ou de fechamento de empresas após decretos de calamidade. Claro que a gente não tem como prever, né, quantos decretos vão existir daqui para frente, mas se vocês têm uma média também do impacto que os últimos decretos causaram para a perda de emprego, por exemplo, e até mesmo para o valor que o governo teria de despender na complementação do bem. Obrigado. Bom dia. Começando pela distorção na execução do Programa de Alimentação do Trabalhador e na execução do Auxílio Alimentação, previsto na CLT. Isso ocorria por meio da cobrança das taxas ou dos deságios, né, ou do recebimento pelos empregadores. Então, na contratação da empresa que concede o documento do auxílio alimentação, era recebida ou cobrada uma taxa, um desconto, e isso se refletia na cobrança de outras taxas nos estabelecimentos, que, por sua vez, eram repassadas aos trabalhadores. Então, essa era a distorção. Essas empresas que no PAT, por exemplo, já recebem isenção tributária, recebem também desconto das empresas emissoras dos instrumentos de pagamento de auxílio alimentação, e depois essa taxa, de alguma forma, é repassada aos estabelecimentos que cobram dos consumidores. Então, isso, basicamente, era a distorção que acontecia no PAT e que agora a medida provisória está proibindo também para o auxílio alimentação. Isso acaba gerando um desequilíbrio aí no mercado e um desequilíbrio também na execução dos dois programas. Obrigado. Bom, com relação ao teletrabalho, um passo atrás, né, antes da pergunta, a modalidade foi muito utilizada durante a pandemia, né? Então, cerca de 8 milhões de trabalhadores utilizaram durante esse período de 2 anos, né, dados da PNAD-Covid. A gente tem estimativas entre 15% e 20% de ocupações teletrabalháveis no país. Então, era importante trazer segurança jurídica para esse tipo de modalidade. Lembrando que até muito pouco tempo atrás isso não existia, né? Isso é uma alteração que veio na reforma trabalhista em 2017, que entrou em vigor no final de 2017, então é muito recente. E a pandemia mostrou que era necessário fazer mais, né? Ter a previsibilidade de formas híbridas e acionamento mais rápido da modalidade, tá? Então, a gente está prevendo que a atividade de teletrabalho possa ser utilizada, mesmo que preponderantemente fora, mesmo com alguma frequência habitual às dependências da empresa, porque isso é normal, é no dia a dia das relações de trabalho de quem exercita essa modalidade, né? Não necessariamente a pessoa está sempre necessariamente em uma única condição. Vocês estão aqui agora sentados, daqui a pouco vão para casa ou vão para a redação, então isso pode variar bastante, tá? Então, com relação à discussão de inclusão previdenciária, eu acho que tudo se mantém. Tem um recolhimento, acho que não muda, né? E com relação, acho que a produtividade, a gente está permitindo o teletrabalho tanto pelo regime tradicional, com controle de jornada, como por produção, tá? Que é uma atividade também muito comum. Quer complementar, Bruno? Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Obrigado, Matheus, pelas perguntas. Eu vou tentar fazer uma contribuição geral em todos os casos, tá? Primeiro, um ponto que já foi mencionado pelo Luiz, que eu vou registrar mais uma vez. Nós enfrentamos agora, né, a maior pandemia, uma situação, né, de saúde pública da história do país. Nós tivemos mais de 8 milhões de pessoas que aproveitaram o sistema de teletrabalho. Isso simplesmente não teria sido possível se nós não tivéssemos uma regulamentação dentro da modernização trabalhista de 2017, né? Muitos conhecem como reforma trabalhista, mas já naquele momento nós tratávamos como modernização, que foi exatamente isso, né? Então foi um instituto muito moderno naquele momento, né? Foi quase que uma revolução naquele momento, mas óbvio, né? A coisa avançou muito agora com a pandemia, o teletrabalho é uma realidade hoje em dia, e é uma realidade que é
desejada, quase que exigida hoje em dia pelos trabalhadores, né? Nós sabemos muito bem que agora se tornou um diferencial o teletrabalho na atração e retenção de talentos dentro das empresas. Há algumas categorias, né? Por exemplo, pessoal de TI, que simplesmente não há espaço para você ofertar uma vaga que não seja possível de executar em teletrabalho. Lembrando que o teletrabalho, né, ele pode ser executado na casa da pessoa, mas pode ser no bairro da pessoa ou mesmo em outro país. Então, é um instrumento de gestão muito importante para as empresas. No entanto, é claro que a modernização trabalhista de 2017 precisava ser atualizada para isso. Como é que o teletrabalho era antes? Era uma coisa binária, não é? Então, ou a pessoa estava no teletrabalho ou a pessoa estava no presencial. E as pessoas não querem mais isso, as pessoas querem um sistema flexível, né, adaptado a cada individualidade, a cada família, né? Então, se eu prefiro estar todos os dias em casa, tudo bem, não há problema. Mas a maior parte das pessoas quer estar algum período no presencial, né? E as empresas também entendem que na formação, né, de um espírito de corpo, na formação da ética, de valores das empresas, é importante que as pessoas estejam em algum momento dentro das empresas. Isso pode ser por 2 dias na semana, por 3 dias nas semanas. Então, a nova regulamentação agora, a medida provisória lançada hoje, ela permite esse tipo de flexibilidade como um instrumento de gestão para as empresas e um instrumento de satisfação de anseios profissionais e pessoais por todos os trabalhadores no Brasil. Lembrando, mais uma vez, mais de 8 milhões de pessoas lançaram mão, né, do teletrabalho durante a pandemia. Um ponto super importante, né, na medida provisória, nós estamos deixando claro, né, como é que funciona a questão do pagamento, né, pela internet, os equipamentos, esse tipo de coisa. Então, estamos aí deixando claro o papel do reembolso, né? Então, as empresas ficam autorizadas a pagar, né, eventuais gastos incorridos pelos trabalhadores via reembolso, seja da internet, da luz, dos equipamentos, que podem ser entregues em consignação aos trabalhadores. Claro que isso não pode ser um desvio, não pode se pagar salário via algum tipo de alternativa, por exemplo, como reembolso, né? Mas os gastos diretamente ligados ao teletrabalho podem sim ser utilizados. Há uma discussão mundial, senhoras e senhores, com relação ao teletrabalho, tá? E aí um jargão que foi cunhado nos últimos tempos, que é o famoso direito à desconexão. Então, na medida provisória, nós elencamos claramente os tipos de trabalho remoto, né? Então, o trabalho remoto ele pode ser controlado por jornada, da mesma forma como, né, um trabalhador presencial, ou ele pode ser controlado por produtividade, por produção. São todas as atividades que podem ser por jornada, por produção? Não, por isso que a gente deixa a liberdade para a negociação individual de parte a parte. Se houver o teletrabalho por jornada, né, aí aplica-se os mesmos requisitos, né, de respeito a intervalo intra- e interjornada para a preservação da saúde da pessoa, para o espaço de convívio familiar, né, dentro do ambiente do teletrabalho. E se for por demanda, aí é uma opção do trabalhador e o trabalhador vai trabalhar e fazer a sua entrega no período que ele é mais produtivo, onde melhor interessa. Isso pode ser pela parte da manhã, pela parte da tarde, por algum momento, né? Então, são possibilidades que se abrem para as empresas e para os trabalhadores. Na questão dos decretos das alternativas para calamidade, é impossível se precisar os impactos dos requisitos orçamentários para tanto, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é o mesmo discurso que nós tivemos em 2020, né? Ou seja, há uma harmonia entre as ações. E o que se oferece é uma caixa de ferramentas. Então, no momento de decretação de uma calamidade, reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, um pacote de ferramentas já estará disponível. E essas ferramentas, como muito bem indicado pelo ministro Onyx na fala inicial, são antecipação de férias individuais, antecipação de férias coletivas, uma ida para o trabalho remoto muito facilitada, com uma notificação simples de 48 horas, a possibilidade, né, de um banco de horas bastante robusto, digamos assim, né, que permita que o trabalhador possa ficar em casa enquanto a fábrica, a planta, o escritório não está funcionando, e com isso ele preserva o seu emprego, né? Não é demitido, não impacta os fundos públicos e mantém a sua relação de emprego, que é a nossa principal preocupação.
E a depender da gravidade, da severidade do impacto do município, aí sim, o presidente da República, mediante um decreto presidencial, ou seja, algo com bastante execuibilidade, né? A calamidade ela não pode esperar, né, a tramitação por toda a esplanada dos ministérios, né, a obtenção de dezenas de pareceres. Ela precisa ter uma reação rápida. Então, o presidente pode editar um decreto mediante disponibilidade orçamentária, né, verificação, respeito ao LRF, LDO, teto de gastos, tudo mais necessário para que se possa apoiar aquela população local, preservar os empregos enquanto as pessoas, né, têm o seu contrato de trabalho preservado. Algo muito importante, o Luiz muito bem comentou, toda a nossa atuação é no objetivo de segurança jurídica para empresas e trabalhadores. Então, essa parte toda, né, da MP de calamidade, ela foi exaustivamente discutida no Supremo Tribunal Federal durante os anos de 2020 e 2021. Então, a gente aproveita essa experiência para poder colocar essa caixa de ferramentas à sociedade com todo o cabedal de segurança jurídica. Convidamos a senhora Giovana Teles, da TV Globo. Mais alguns esclarecimentos sobre a MP do teletrabalho, por favor. Qual garantia, se existe uma figura de alguém que migra, por exemplo, do presencial para o teletrabalho, quais são as garantias para esse trabalhador quanto à não redução de salário? Eu gostaria que falassem um pouco mais também da garantia previdenciária. Obrigado, Giovana. Eu vou ser bastante objetivo, tá? Não existe diferença nenhuma em termos de garantia previdenciária, em termos de pagamento, para a pessoa que está presencial e para a pessoa que está remoto. Né? A legislação previdenciária não está sendo alterada de maneira nenhuma por essas medidas e a pessoa permanece, né, filiada ao regime do INSS com todos os pagamentos regulares, como se presencial estivesse. Sem nenhum tipo de fragilização, nenhum tipo de modificação, tá? Essa não é uma medida que contenha qualquer dispositivo do ponto de vista previdenciário. Aplicam-se as mesmas regras previdenciárias para o trabalhador presencial e para o trabalhador remoto. Com relação à questão salarial, é a mesma coisa. Tá? Então, não tem diferença entre o trabalhador no momento que ele sai do remoto e vai para o presencial ou vice-versa. Lembrando, tá, que a legislação brasileira já garante a impossibilidade de redução salarial pela via da negociação individual. Esses são casos extremos apenas, por negociação coletiva junto dos sindicatos, mas aí no momento de falência de uma empresa, é algo muito específico. Tá? Então, não há impacto nenhum em termos previdenciários e em termos salariais no trabalho remoto. Queria só agregar que nessa medida provisória do trabalho remoto, a gente tentou, com a equipe técnica, desenhar um cenário onde as empresas e os trabalhadores possam se movimentar com a maior liberdade possível. Tanto que um dos pontos principais é o acordo individual, ou seja, cada empresa poderá acordar, inclusive de maneira diversa, com os seus colaboradores. E isso dá uma flexibilidade muito grande, porque deve haver, nas milhares de atividades econômicas, situações onde é necessário que o trabalhador venha pelo menos uma ou duas vezes ao mês na empresa. Tem outras que precisam, pelo menos, que ele venha uma ou duas vezes por semana. Né? Então, os acordos, eles serão os mais variados. E essa era a preocupação, da gente não engessar. A gente já tem uma legislação que engessa muito. Então, a medida provisória, ela reconhece e dá liberdade para que haja um entendimento entre a empresa e o colaborador. A outra coisa importante é essa previsão de que as mães que tenham filhos pequenos, elas tenham uma atenção especial dos empregadores, exatamente para dar ainda mais flexibilidade na questão do trabalho remoto. E a inclusão da aprendizagem e a inclusão dos estagiários vai no rumo que a gente vem, inclusive, na revisão das questões que envolvem o menor aprendiz, porque a gente tem no Brasil aí a possibilidade de ter 1 milhão e 200 mil pessoas nesta atividade, e hoje a gente tem menos de 500 mil. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer para facilitar a aprendizagem
E os estágios a gente também incluiu aqui para dar bastante flexibilização para que os acordos e os arranjos possam ser feitos individualmente. Convidamos o senhor Guilherme Mazui, do G1. Bem, ministro, tudo bem, secretários? Uma dúvida sobre a questão do teletrabalho, né, que ele já estava na CLT por meio da reforma trabalhista. Como funcionava hoje, já que ele estava previsto, não era possível ir 2 dias na empresa e outros 3 ficar em casa, ou tu era obrigado a ficar 3 dias na empresa e 2 em casa, ou tinha que ser 100% em casa, né, ou num coworking, onde a pessoa achar melhor. Tem alguma mudança de regra sobre o local, assim, a cidade que a pessoa é contratada, ela pode prestar o serviço estando em outro país, né? A gente contrata um brasileiro que está morando nos Estados Unidos, por exemplo. E na questão do auxílio alimentação, a medida provisória, o release fala sobre a proibição de cobrança de taxa para desconto e tal. Isso vai impactar em algum ganho direto para o trabalhador que recebe o auxílio alimentação e segue o desconto, né, que o trabalhador paga? Obrigado. Vou começar aqui, então, por uma das perguntas, acho que a Tatiana vai falar do auxílio, o Bruno pode falar de como era antes, por exemplo. Sobre poder exercer o teletrabalho em outro local, né, a gente está prevendo que vão se aplicar as normas e convenções do local de estabelecimento, tá, do estabelecimento da lotação do empregado. Tá? E da mesma forma, se esse empregado residir no exterior, né, exercer o teletrabalho no exterior, continuará sendo regido pela legislação trabalhista brasileira. Bom, em relação ao auxílio alimentação e ao programa de alimentação do trabalhador, a expectativa é que isso impacte, sim, para os trabalhadores e que isso tenha um impacto, né, no valor da refeição, no valor dos gêneros alimentícios, porque no modelo atual, as empresas podem cobrar o deságio, receber desconto pelo valor contratado no instrumento de pagamento do auxílio alimentação, e obviamente, isso é repassado na ponta para os restaurantes, para os supermercados, para os estabelecimentos. E, por sua vez, eles repassam para o trabalhador. Então, a medida é nesse sentido, é que o trabalhador volte a ser o centro da atenção da política. Isso foi desvirtuado ao longo dos anos. E aí, com a proibição do deságio do rebate, como ele é popularmente nomeado, isso se reflita, né, em toda essa cadeia. Então, que isso tenha um custo menor lá na ponta para o trabalhador. Essa é a intenção da medida. Vamos lá, Guilherme, só para contribuir um pouco e fazer um fechamento, né? Então, primeiro, né, a legislação do ponto de vista do trabalho remoto, né, vale a legislação da onde ele celebrou o contrato, né? Agora, dito isto, ele pode morar em outro estado, ele pode morar em outro país, não há problema nenhum. Agora, a beleza disto, tá, é que fica permitido que esses detalhes constem do acordo individual entre a empresa e o trabalhador. Vou dar um exemplo, né? A empresa pode chamar o trabalhador de um dia para o outro. Puxa vida, se ele está morando em outro estado, está morando em outro país, isso é um pouco complexo, né? Então, esses dispositivos podem constar dentro do acordo individual. E talvez a empresa queira dar mais facilidade para um conjunto de trabalhadores que realmente trabalham 100% remoto, por processo, por entrega, seja de web design, seja de TI ou algo do tipo. Talvez o pessoal mais de gestão precise estar mais próximo, né, dos estabelecimentos, da sede, para poder atender a emergências, por exemplo. Então, a regra ela é flexível o suficiente para poder incorporar essas realidades locais, né? Grupamentos diferentes. A pior coisa que existe é a gente, aqui em Brasília, atrás de uma cadeira, tentar encontrar uma fórmula para o resto do país inteiro. Lembrando, né, não existia nenhuma regulamentação até 2017, então foi revolucionário naquele momento, né? Mas, é claro, naquele momento, é o que eu estava comentando, o trabalho remoto era uma coisa binária, né? Você está lá ou você está aqui. Não tinha essa coisa de flexibilidade. Então, o texto gerava, né, esse tipo de interpretação, ele gerava insegurança jurídica, ele amarrava muito as empresas e os trabalhadores que tinham
limitações do ponto de vista desse acordo individual. E também havia uma burocracia em termos, por exemplo, de prazo para ir, para voltar do teletrabalho, né? Nós fomos instados, né, a melhorar o teletrabalho durante a pandemia. Afinal de contas, a legislação, né, na CLT dizia que tinha que ter 15 dias de antecedência para você ir para o teletrabalho. Puxa vida, na pandemia, né, os governadores fecharam a economia inteira de uma semana para outra. Então, isso foi preciso ser revisto, né, para diminuir esse prazo ali para 48 horas, numa notificação simples, baseada num acordo individual. Isso foi algo revolucionário, né, e que foi chancelada a questão do acordo individual, tanto no bem quanto no teletrabalho, pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é super importante. Pequena fala sobre o PAT, tá? Sobre o auxílio alimentação, desculpa. Nós, no ano passado, coordenado aqui pelo ministro Onyx, nós viemos aqui ao Palácio do Planalto entregar 100% da consolidação da legislação infralegal trabalhista, tá? Então, nós pegamos mais de 1.000, literalmente, 1.000 documentos, né? Decreto, portaria, instrução normativa. Se a gente contasse nota técnica, manual, eram mais de 2.000 documentos. Todos eles foram analisados, consolidados, simplificados, desburocratizados e harmonizados com o que há de mais moderno na legislação internacional. E havia uma coisa ali, né, que é a revisão do Programa de Alimentação do Trabalhador. Um programa super importante, concebido ali, né, no momento em que o Brasil crescia demais, entre os anos, nos anos 70, e que os trabalhadores começaram a se acidentar, não se alimentavam direito, etc. Então, uma questão de saúde super importante. O programa mantém a sua relevância hoje em dia, mas ele foi deturpado pelos agentes de mercado, que basicamente transformaram aquilo numa organização financeira e começaram a negociar empresa com empresa, empresa de ticket com empresa que oferece o Vale Alimentação, né, descontos e outras facilidades que eram incorporadas pelas empresas e que não eram passadas pelos trabalhadores. Resultado, prejudicados eram os trabalhadores que pagavam uma refeição mais cara, tinham menos oportunidade de restaurantes para poder comer e a preços mais caros, né? Então, menor oferta e pior qualidade de serviço. Nós passamos 6 meses, né? Primeiro, fizemos 2 consultas públicas, passamos 6 meses com todos os agentes de mercado, representantes de trabalhadores e empregadores, para chegar a uma nova regulamentação, né, que moderniza, permite, né, que que cada trabalhador possa usar o seu ticket em qualquer restaurante que aceite tickets, por exemplo, né, permite a entrada também das maquininhas, já prevê a questão da portabilidade, então moderniza realmente bastante. E aí o que as empresas fizeram? Começaram a sair do PAT e ir para o auxílio alimentação. A diferença do PAT e do auxílio alimentação é que um tem uma compensação tributária e a outra não. E começaram a ir para o auxílio alimentação e fazer a mesma coisa. Ou seja, praticar os descontos, os rebates, né? Mais uma vez, prejudicar os trabalhadores. Então, o que a gente está fazendo aqui é coibir essa fraude, fechar esta válvula e reorganizar o auxílio alimentação para o que ele deve ser, que é para a alimentação do trabalhador. Lembrando, né? O auxílio alimentação não é uma verba, ele entra como uma verba não salarial, então ele não tem o FGTS, ele não tem imposto, não paga previdência, né? Então todos contribuem para que ele seja algo simples e barato para a alimentação. Não faz sentido, né, que o auxílio alimentação seja feito para poder pagar a TV a cabo, para pagar o sabão em pó. Esses são exemplos que eu não estou falando da minha cabeça, tá? São exemplos concretos de denúncias que nós recebemos. Convidamos o senhor Guilherme Pimenta, do Estadão. Ministro, secretária. Eu tenho uma pergunta específica sobre calamidade. Queria que vocês se esforçassem um pouquinho. O que motivou, nesse momento, o timing para essa medida de calamidade? Enfim, isso se refere a alguma situação específica de algum estado, algum município, ou o governo federal vislumbra algum possível decreto de calamidade no futuro por conta da crise atual? Obrigado. Não, a ideia de se ter isto é porque sempre que, lamentavelmente, se tem algum incidente, né, há um conjunto de órgãos que tem que ser acionado, conjunto de medidas que precisam ser tomadas, que vem desde o município, passa pelos governos estaduais, chega no governo federal. E sempre houve, né, um conjunto de ações que levavam muito tempo para chegar nas pessoas. Então, o que presidiu
a decisão dessa medida provisória no âmbito do Ministério do Trabalho, é tudo aquilo que a gente podia fazer de maneira rápida e eficaz, né? E nós já temos lá uma portaria do passo a passo, né, que a gente emitiu algum tempo atrás, mas nós achamos que era ainda mais relevante ter uma medida provisória que se transforma numa lei que serve como um manual, né? Aconteceu alguma coisa, seja o que for, do ponto de vista de fenômeno climático, né, ou não, o governo tem um roteiro completo daquilo que tem que fazer. E no nosso caso específico, né, na área do trabalho, nós passamos a ter, então, a partir de hoje, né, porque está valendo já, assim que publicar, nós temos o nosso roteiro de rapidez e eficiência. Acho que o Bruno Dalcomo pode complementar aí, tecnicamente. Esse último ponto, ministro, acho que é super importante, Guilherme. Então, vamos lá, né? Existem medidas de apoio a trabalhadores e empresas e medidas de apoio aos cidadãos. As medidas de apoio aos cidadãos, né, elas já existem e estavam super dispersas. Por solicitação do ministro, nós já publicamos uma portaria, criamos um comitê de crise dentro do Ministério do Trabalho, e esse comitê ele vai empreender algumas ações sempre que houver a decretação de uma calamidade. E essas ações são a antecipação do abono, para quem tiver o direito, né? A autorização, né, do saque calamidade via Caixa Econômica Federal, que sempre faz isso de uma maneira com muita qualidade no serviço, porque ela vai rua a rua, casa a casa, para saber se aquela pessoa tem direito ou não tem direito. Antecipação do abono e aumento em 2 do número de parcelas do seguro-desemprego. Então, essas são ações de apoio imediato aos cidadãos. E agora a gente vem com apoio à preservação, vamos lá, né? O nome da medida provisória é preservação do emprego em situações de calamidade. Então, é apoio às empresas, é apoio aos empregados, né? Para que possam, em conjunto, atravessar esse momento de crise e aí, né, uma vez, né, superada a crise, a calamidade, que possam retomar os negócios, a fabricação de produtos, né, retomar a atividade econômica. O motivo disso é tão simples quanto isso. O Brasil, reiteradamente, todos os anos tem problemas que, na maior parte das vezes, são chuvas, mas pode ter seca, pode ter, né, alguns outros. Por exemplo, Brumadinho, né, barragens, esse tipo de coisa, como já aconteceram. Agora, essa caixa de ferramenta, né, tanto da portaria publicada anteriormente, agora com a medida provisória, isso zera o ônus burocrático, né? Então, fica tudo pronto para entrar em vigor e ser utilizado no momento que acontecer uma calamidade. E um pequeno complemento, Bruno, acho que você passou por todos os pontos, mas para trazer um exemplo concreto, né? Quando a gente fez o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, ele preservou 10 milhões e meio de empregos, né? E as atividades de 1,5 milhão de empregadores ao longo de 2 anos. Só que na transição entre 2020 e 2021, não havia votação do orçamento, não havia uma discussão sobre sucessão nas casas, no Congresso, né? Então, se a gente já tivesse esse tipo de coisa à mão, provavelmente isso seria mais fácil. Mas não é só por causa dessa experiência anterior, é por causa das futuras. Ter um evento de calamidade em algum dos 5.570 municípios é uma probabilidade de 100% ao longo do ano, né? Então, isso vai acabar acontecendo em algum momento, por mais que seja um infortúnio. Pequena complementação, então, tudo isso que a gente está falando, né, na questão da calamidade, são medidas que foram bem desenhadas, que foram bem aceitas pela sociedade e produziram esses efeitos mencionados pelo Luiz. 10 milhões de empregos preservados por meio de mais de 20 milhões de acordos, beneficiando, né, também 1,5 milhão de empresas a sobreviver durante a pandemia. Agora, essas medidas passam a ser medidas de Estado e incorporadas, né, ao dia a dia das políticas públicas no Brasil. Só para a gente também não perder o escopo, né, o tamanho, a importância dessas medidas. Se a gente comparar com medidas que foram implementadas durante as crises, né, que foram domésticas ali no segundo governo Dilma, né, nos anos 14, 15 e 16, onde foram perdidos 3 milhões de empregos, o programa de proteção ao emprego naquele momento beneficiou uma centena de empresas e aplicou, né, um pouco mais de 300 milhões de reais. Nós estamos falando de um programa que, a depender como a gente observar, né, número de empresas atendidas, pessoas, etc., é até 1000 vezes maior do que o que foi implementado pelo Partido dos Trabalhadores. Essa é a disposição e a entrega do governo Bolsonaro.
Por fim, convidamos o senhor Anelli, do SBT. Bom dia, ministro, secretários. Em 2020, o governo federal já havia editado uma medida provisória 927 que tratava de teletrabalho, banco de horas, férias, no sentido de regulamentar toda essa questão de home office. Eu gostaria de saber qual que é a diferença dessa medida editada hoje para aquela de 2020 e se vai haver também uma mobilização por parte do Ministério do Trabalho no sentido de fazer com que o Congresso acabe apreciando esse tipo de medida para torná-la permanente, para que o governo também não tenha que recorrer a medidas provisórias sucessivas para esse tipo de regulamentação. E também uma questão, eu gostaria que explicasse melhor a questão do auxílio alimentação, como é que o governo federal vai fazer para que ele não seja utilizado para outras finalidades. Obrigado. Começo aqui. Bom, foram 4 MPs, né, em 2 anos diferentes com relação a esse assunto. Então, 927 e 1046 é a respeito de medidas trabalhistas e a 1045 e a 936 antes é a respeito do bem. A gente junta isso porque a gente entende que a gente precisa transformar esse tipo de coisa em uma política de Estado na mão também dos estados e municípios e dessas empresas atingidas pelo completo cancelamento das atividades no momento de calamidade. Então, isso foi feito, isso já estava em parte contemplado no relatório da MP 1045, estava se prevendo ali no PLV do deputado Cristino Áureo algo nessa linha também, só que agora a gente ampliou para o conjunto de medidas. Obviamente agora o debate com o Congresso se inicia, a gente sabe que sempre cabem aperfeiçoamentos, mas isso faz parte de outra arena, né, de discussão. De maneira muito objetiva, né? O teletrabalho foi importante durante a pandemia e o teletrabalho é importante dentro de qualquer calamidade. Agora é óbvio, né? A regulamentação do teletrabalho, né, sendo modificado dentro da CLT, é algo que se aplica, né, a qualquer momento, não apenas momentos, né, de estresse, digamos assim. E é claro, é mais ampla, é mais detalhada sobre como é que funciona, né? Então, o trabalho por jornada, o trabalho por demanda, o reembolso, né, são coisas que realmente não existiam antes, então é uma medida bastante mais ampla. E aí, obviamente, o nosso objetivo, né, e eu tenho certeza que o Congresso Nacional reagirá dessa maneira, dada a importância desses temas para o dia a dia das pessoas, aprovar rapidamente as medidas provisórias. Acho que o importante da gente lembrar é que tem uma evolução, não apenas nossa, de poder compreender os fenômenos, os acordos feitos no mundo do trabalho, mas também da própria sociedade, né, que vai ajustando e aperfeiçoando as suas relações. Então, o que a gente busca com essa medida provisória é consolidar, lembrar que também as medidas aqui citadas, uma foi aprovada na Câmara e o Senado não aprovou. Então, elas existiram, é verdade, mas elas não chegaram a se transformar em lei. Por isso que nós estamos agora, acho que teve um tempo de amadurecimento do Senado Federal em relação a vários desses assuntos, e agora nós temos a expectativa de que ela será aprovada nas 2 casas e, como disse corretamente aqui o Bruno e o Luiz Felipe, nós teremos um conjunto de medidas onde o Estado brasileiro sabe qual é o roteiro para reduzir danos e para garantir salário e boa condição para as pessoas, mesmo no momento mais dramático de uma calamidade, seja ela qual for. E, por outro lado, quando a gente olha para o trabalho remoto, há um mundo novo todo vindo aí. Nós anunciamos ali, está nos ajustes finais, vai vir a medida provisória que vai regulamentar os aplicativos. E é fundamental que isso ocorra. Salvaguarda o trabalho das pessoas, estabelece critérios, limites, responsabilidades das plataformas, mas é uma nova forma de relação, né? Tem países que não compreenderam isso e perderam isso. Nós não queremos isso, nós queremos que no nosso país haja espaço para todas as formas de trabalho, desde que o trabalhador tenha a sua integridade, a sua dignidade protegido, mas, por outro lado, também a legislação não pode ser um impeditivo para a inovação e para a criatividade humana. Então, esse equilíbrio é difícil de ser obtido, e a gente tem buscado isso com as nossas equipes, com humildade, mas também
com a mente aberta aí para poder produzir bons resultados para o nosso país. E eu acho que um deles, a gente falou pouco, mas a gente vai encerrar agora, é o caminho digital, porque isso vai permitir que mais de 5,5 milhões de pessoas que poderão ser jovens ou não jovens possam mergulhar nesse mundo que tem salários atraentes e oportunidades existentes em aberto hoje. Quando a gente vai para esses hubs de inovação no Brasil e fala com as empresas da nova economia, todas elas dizem que podem contratar mais e mais e mais e que precisa de qualificação. O governo, ao fazer esse acordo, abre uma possibilidade que a gente espera que a gente possa rapidamente ter que fazer um novo programa para mais 5 milhões, para mais 5 milhões, porque isso realmente abre descortina um universo extraordinário aí para as pessoas. O foco do Ministério do Trabalho ele está ligado à geração de renda e geração de oportunidades. Às vezes, esta renda e essa oportunidade ela é formalizada, como todos nós imaginamos, mas em outros momentos ela tem que ter flexibilidade, que é para as pessoas poderem, como nós fizemos no Serviço Civil Voluntário, ter um período onde ela voluntariamente ela se oferece para cumprir um período de trabalho, onde ela prova a sua condição de ser um bom trabalhador e passa a ter um testemunho disso, e, por outro lado, ela trabalha com a qualificação dela através do Sistema S, ou seja, nós estamos permanentemente buscando novos caminhos para que a rampa de ascensão social da informalidade para a formalidade, ela possa ser escalada cada vez mais por milhares e milhares de brasileiros e brasileiras. Muito obrigado a todos. Agradecemos a todos pela participação. Está encerrada esta coletiva de imprensa.